Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Sejam bem-vindos para mais uma live. Troquei tudo, cara. Eita. Tô achando que eu tô no meu canal aqui, calma aí, gente. Sejam bem-vindos para mais uma gameplay aqui no servidor do Conspiracraft. Eu, Saquareminha Extreme, seu host, e como sempre, conosco o menino Gático. Fala galera, que é o Gático, mais uma vez aqui no Historinhas do Minecraft com vocês. Na verdade é Gático Gameplays, nome completo, é isso mesmo. Bom, hoje voltamos à nossa rotina, depois de 1000 crossovers aí. Finalmente estamos apenas nós agora. E muitas coisas aconteceram nessas últimas semanas em que a gente estava fazendo parcerias, criando o universo cinematográfico Nova Vertente Produções. E o assunto do momento é as eleições. Primeiro turno, a gente assistiu Bonoro e Lula totalmente consolidados. Menino Ciro se lascou, perdeu até pra mulher. Menino Tominhas. Qual a sua análise geral? Bem, primeiramente, aconteceu nessa eleição exatamente o que aconteceu na última. O Bolsonaro tava ganhando, chegou no Nordeste, começou a contar os votos, o Lula passou na frente, daí todo mundo que era direita começou a xingar os nordestinos na rede social, tá ligado? Mesma coisa lá de 2018. Daí, segunda coisa, mano, acho que o Lula vai ganhar. Se a gente for ver os votos, o jeito que eles ficaram distribuídos, ficou o quê? 46% pro Lula, eu acho. Daí você pega lá os votos da TB, ou TB, não sei, da mulher. Tebet, você pega os votos da mulher, daí você divide elas em dois, que eu imagino que o eleitorado dela vai se dividir. Daí você pega o eleitorado do Ciro, basta a maioria, vai votar no Lula. Pô, o Lula já tem a maioria, sabe? O que vai decidir mesmo a eleição vai ser os votos em branco, ver se a galera indecisa vai votar no Bolsonaro em última instância pra tentar só prevenir o Lula chegar no poder mesmo. Mas outra coisa, mano, é que, assim, eu não tô insinuando nada, tá? Eu não sei se houve fraude. Até agora, eu não vi realmente nada que indicasse que teve fraude. Porém, uma coisa que eu percebo é que, tipo, parece que todo esse tempo eles estão meio que querendo já meio que insinuar uma fraude, tipo, meio que passar o pano pra fraude chegar. Porque você já vê, tipo, as pesquisas já mostrando o Lula, tipo, lá na frente das intenções de voto desde o início do anunciamento da candidatura dele. Não, antes ainda, né? Daí você teve os petistas falando que o Lula vai com certeza ganhar no primeiro turno. Inclusive falando que, tipo, vocês têm que deixar de votar nesses candidatos, assim, tipo, menor, tipo, Ciro, TB, não sei, mulher. Daí votar no Lula, porque a gente tem que ganhar no primeiro turno, senão o Bolsonaro vai ter tempo pra instaurar uma ditadura fascista ou algo assim, tá ligado? Ele estava muito focado no primeiro turno, em ganhar no primeiro turno, não faz nenhum sentido, sabe? Cara, mas aí você tem... Pode falar. É que eu fiquei pensando, a primeira coisa que a gente viu depois das eleições foi esse hate muito forte principalmente do pessoal aqui do Sudeste, que é de esquerda, xingando o sul do país, né, por ser mais à direita, e a gente vê toda a galera bolsonarista descendo o porrete no Nordeste. E a gente sempre fala de fraude, não sei o que. Eu fiquei pensando, quando a gente para pra pensar como é que uma guerra híbrida funciona e como é que se divide um país, a maior parte das vezes a gente olha, tipo, se aproveitar de ou questões étnicas, como foi o caso do Oriente Médio. Não tem como a gente fazer exatamente isso agora aqui no Brasil. Eu imagino que no futuro eles vão querer fazer alguma coisa utilizando os povos indígenas para atacar a soberania do Brasil, mas por hora eu não acredito que seja isso. Então, eu acho que, assim, já existia um fator em 2014 de ódio ao Nordeste nas eleições do Aécio,
Isso porque já era uma eleição pós-guerra híbrida de 2013, dos 20 centavos, né? Só que dessa vez a gente tem um líder da direita que personifique, né, todo esse movimento político, e na esquerda a gente também tem um líder que essas pessoas podem se ancorar. Aí eu fico pensando, será que em vez lembrando que isso aqui é tudo coisas do servidor Conspiracraft, tá, autoridades? Não estou insinuando nada. Mas será que a dita fraude não é muito mais na distribuição da onde que vem os votos para criar uma percepção para dividir o país? Por exemplo, você fraudar as urnas do norte para dar votos pro Lula, mais especificamente do nordeste, né? Sabendo que o efeito disso vai ser o ódio do eleitorado de direita. E ao mesmo tempo pode, sei lá, vai que eles fazem isso no sul também, para incentivar o ódio do norte para com o sul. Ou seja, se torna uma sabotagem muito crível. Ninguém suspeita que talvez possa ter sido uma certa ação, porque todo mundo pensa que uma fraude eleitoral seria necessariamente para eleger um cara, né? Mas e se na verdade fosse apenas para suscitar uma fratura, um ódio ainda maior na sociedade? Porque eu até falei isso no grupo do Telegram do Bolinjo, e os caras tem um monte de Jorge lá que estão comprando o discurso bolsonarista, que não sei o que. Eu tava comentando, só que eles não gostaram muito não, que é o fato de que a guerra híbrida não opera só, vamos dizer assim, por ela usa muito mais dos sentimentos da população do que propriamente com agentes próprios, né? Tipo, ela utiliza suas respostas emocionais com muito mais força do que propriamente usa de agentes, tá ligado? Não é o militante do FBI que propriamente faz as coisas. Ele cria situações para que a própria população haja, né? Sim, é só você ver, tipo, o que aconteceu na Primavera Árabe, ou então o que tá acontecendo no Irã, tá ligado? Tipo, você não tá vendo, tipo, a própria CIA, o FBI, tipo, tentando fraudar as urnas lá dos países que eram democráticos, ou então, tipo, fazer algum... Não, o que eles fizeram foi montar uma grande rede de comunicações que distribuía e propagava notícias que tinham uma lição de moral que era mais pró-ocidental, uma lição de moral que era mais anti-governo. E com isso eles também criavam movimentos que organizavam manifestações, tipo um bem pra rua, só que dos outros países. E daí esses movimentos, eles causavam esses protestos e causavam essas instabilidades. E a partir do momento que você tinha uma instabilidade, a partir do momento que você tinha essa ilusão de uma demanda popular, é aí que você pode usar os seus agentes, eles chamam sleeper agents, seria tipo agentes dormentes, digamos assim. Basicamente é um cara que está lá dentro do governo que tem uma ligação com a CIA, com as autoridades norte-americanas, e que daí no momento que esse pau começa a comer, daí eles vão lá e agem, seja tipo com um golpe de estado, uma proclamação declarando ele mesmo como presidente, ou uma secessão, algo desse nível, e é assim que eles agem, sabe? E no Brasil, mano, assim, eu acho que a gente teve uma coisa semelhante a isso lá no impeachment da Dilma. Você teve, tipo, lá as grandes manifestações lá, que daí você tinha o grupo dos Black Bloc, que os Black Bloc, eles surgiram do nada, ninguém sabia o que eles eram. Eles do nada, eles apareceram na mídia em tudo que é lugar, quebraram tudo, aí quando o impeachment da Dilma aconteceu, eles sumiram, sabe? Tipo, um negócio completamente inorgânico desse jeito. Daí você teve o próprio parlamento, que se vende por migalha de galinha, e daí lá fizeram impeachment e foi isso. Não tô defendendo a Dilma, tá, ouvinte? Não tô defendendo a Dilma, mas só tô falando que, assim, o modus operandi dos Estados Unidos, que foi feito e comprovado em outros países, foi semelhante ao que aconteceu no impeachment da Dilma. Mas assim, não que eu queira defender ela, mas... Considerando, eu particularmente olhando agora, não sei quem que tem mais chance de vencer, não.
A gente tem agora o Bolsonaro com base de apoio dos governadores, né, de Minas e do Rio de Janeiro, e basicamente o governo de São Paulo já está ganho já. É um polo bem importante, principalmente Minas, mas ao mesmo tempo a Tebet ainda não declarou apoio, mas eu imagino que o eleitorado dela vai escoar pro Lula. O PDT e o Ciro apoiaram o Lula recentemente, mas eu não sei o quão da transferência de voto desses apoios vai fazer efeito. Então eu não sei no momento te dizer quem que tem mais probabilidade de ganhar, não. Mas considerando que, por exemplo, quem você acha que tem mais chance de ganhar, mas também, não sei, por exemplo, se o Bolsonaro ganha, eu acho que não vai acontecer nada, sabe? Vai ficar feijoada. A esquerda tende a ser muito bunda mole nesse sentido. Agora, se o Lula ganha, o que você acha que pode acontecer? Porque a veiarada é meio loucona, né? Você acha que é capaz de potencializar mesmo essas discursivas sul-sudeste e, sei lá, partir para algum movimento perigoso para a unidade? O que eu acho que pode acontecer é o crescimento de movimentos federalistas, sabe? Tipo, porque lá na ala bolsonarista, lá no começo do bolsonarismo... Momento, tive que parar de falar aqui, depois você corta. Mas lá no começo das alas, lá no começo da criação do bolsonarismo mesmo, você tinha uma galera que defendia o federalismo, que era tipo uma autonomia para os estados ao nível dos Estados Unidos. Quando o Bolsonaro chegou no poder, esse discurso meio que morreu, porque ele já tá no poder, né? Por que você vai querer dar autonomia pro Nordeste, por exemplo, que era de esquerda, né? Mas agora, assim, com o governo de esquerda e o São Paulo, e o Sul, e o Centro-Oeste governados por governadores de direita, você pode ter um crescimento do movimento federalista. Ou então, outra coisa que pode acontecer seria essa galera do impeachment. Provavelmente vão querer um impeachment do Lula, porque eu já vejo muita gente nessa bolha mais bolsonarista falando que mesmo se o Lula ganhar, eles vão poder fazer impeachment contra ele por causa das posições que eles ocupam. Então, é essa a ideia, sabe? Acho que vai ser essas duas coisas que vão acontecer. Não acho que vai ter golpe militar nem nada, não acho que vai ter intervenção, não acho que vai chegar a esse ponto. Mas acho que vai ter uma radicalização da direita bem grande, cara. Isso aí que é foda, porque na questão do federalismo, eu acho que é um dos argumentos mais perigosos. Todas as experiências federalistas do Brasil precipitaram separatismo. É bem perigoso isso daí. A gente tem, por exemplo, na primeira tentativa de federalização do país em 1834, literalmente o Brasil tendo 6 revoltas separatistas ao mesmo tempo. Então eu acho que isso aí enseja muito os poderes locais, essas oligarquias provinciais. Isso aí é bem perigoso. Agora, na segunda opção, eu acho que seria o cenário ideal para os interesses ocidentais, né? Porque você canaliza toda a emoção dos velhos anti-PT para mobilizar o impeachment, e o Bolsonaro tem maioria hoje, conseguiu eleger, né, as maiores bancadas no Senado e na Câmara. Então derruba o Lula, entra o Alckmin, a militância morre, aos poucos esse espírito revoltoso vai se aquietando, e aí os caras têm um cara na presidência que é literalmente Temer 2.0, né? Que cede a todos aos interesses dos bancos, abre tudo quanto é tipo de porta para parasitagem, principalmente relacionado à dívida pública, que nem foi a questão dos tetos de gastos do governo Temer. Foi um negócio maluco, porque o teto de gastos não incluía, por exemplo, a questão de gastos com o pagamento da dívida. Isso foi uma medida para garantir que o Brasil ia pagar anualmente a dívida pública, que é mais de 50% do PIB, ao mesmo ponto que, para não deixar de pagar aos bancos, a gente ia deixar de investir em saúde, educação, segurança. Tipo, foi a maior arte que o Villager teve de cuspir na nossa cara e foda-se, tá ligado? Isso aconteceu também no Equador e no México.
esses dois países, eles pegaram o empréstimo do FMI, daí chegou um ponto onde os juros ficaram tão altos que eles não conseguiram pagar. Então eles fizeram uma renegociação dos juros do FMI. E eles conseguiram essa negociação, porém em troca, o Equador e o México tiveram que aprovar leis que reduziam drasticamente o investimento público para poder pagar essa dívida. E o resultado disso foi tipo uma redução enorme na qualidade de vida, o PIB caiu, o desemprego subiu, então enfim, os caras ferraram o país inteiro, cortaram um gasto que era necessário para o país funcionar e continuar movendo para frente para poder pagar o banqueiro. Tá? Na prática é transferência de renda pura, né? Do trabalho cara, direto pro senhor Ibrahim, com o seu banco em Londres, com sede em Berlim e com recebimento em Washington, tá ligado? Mano, dizem que essa coisa assim do gás da Europa, que tá tendo essa crise, é justamente uma transferência de renda também. Porque o que vai acontecer? O preço da energia tá tão alta que daí os negócios pequenos vão cair. Daí essa galera que o negócio faliu vai ter que vender o negócio, vender a terra. E vai vender pra quem? Vai vender pra galera que não vai falir, pra galera que tem dinheiro salvo para conseguir passar pela crise. Quem é essa galera? Os monopólios, as empresas, as corporações, sabe? Então você vai garantir uma hegemonia ainda maior dessas grandes empresas na Europa, principalmente no Reino Unido, que tá passando por isso mesmo, cara. Mas além desse aspecto econômico, eu imagino que um governo Alckmin muito polido, com a sua trajetória política, basicamente prestaria uma postura de vassalagem, né, perante o Ocidente e ajudaria bastante a quebrar o BRICS. Principalmente... Sim, é que o Alckmin é careca, mano. Pô, o cara não tem testosterona, velho. Mano, vai ser um FHC 2.0. Assim. Exatamente. O cara politicamente correto, vai privatizar a Eletrobras, vai privatizar os Correios, vai vender tudo pra empresa norte-americana e chinesa, vai ser isso, cara. Imagina... O Brasil passa a condenar a Rússia, passa a praticar sanções e ocasionalmente, num futuro próximo, algum problema geopolítico com a China que faça o Brasil ter que tomar certas posições. O Brasil é literalmente a fonte de segurança alimentar do BRICS, né? Conseguir dominar um governo brasileiro é uma ponta de lança para, na verdade, você atacar o crescimento chinês e a independência da Rússia, né? Mano, se o Brasil ele aplicar a sanção contra a Rússia, mano, que é bem provável de acontecer, tipo, no governo Alckmin da vida, cara, existe uma teoria lá que falava que essa coisa assim do ambientalismo, desses ataques ao Brasil, é para acabar com a agricultura brasileira, porque a agricultura brasileira ameaça bastante a agricultura americana, a agricultura europeia. Mano, se o Brasil deixar de comprar fertilizante da Rússia, a gente não vai ter a capacidade de produzir esse fertilizante nós mesmos, porque ainda mais no governo Alckmin. A gente não é um país autossustentável nesse sentido por causa da doutrina neoliberal econômica mesmo. Então, a gente não vai ter fertilizante, a gente não vai conseguir manter a mesma produção da agricultura, a gente vai ficar que nem os países europeus. A gente não vai conseguir produzir porra nenhuma, o preço do gás e tudo vai lá para cima. Essa queda, esse aumento no preço dos alimentos traz instabilidade política e a agricultura brasileira cai e abre espaço para a americana. E é isso, mano. Então... Mas assim, considerando que a China e a Rússia têm interesses na América Latina, em especial a China, né? Que vem tendo relações com a Argentina, com a Venezuela e vem gradualmente expandindo sua influência aqui no continente. Você acha que seria do interesse deles também um apoio ao Bolsonaro para evitar o... Cara, olha que loucura, o Bolsonaro vai ser o representante do BRICS contra Lula globalista. Mano, seria tipo o crossover mais épico da história, mas assim, não sei se chega a esse nível, por causa que a China, ela não é muito de apoiar, assim, tipo, o candidato na presidência, como faz os Estados Unidos, tá ligado? Não, tipo, eu digo no sentido de, vamos supor que começam certas precipitações.
sei lá, dependendo do desfecho do segundo turno, contestação de eleições. Aqui não é Estados Unidos, que junta meia dúzia de candango no Capitólio e nego acha que isso é demais. Aqui no Brasil, porra, a gente em 2013 invadiu o Palácio do Planalto e não deu nada, tá ligado? Então o nosso nível de macaquice é muito maior. Pra alimentar uma narrativa que vague, escambe em golpe de Estado no Brasil é facinho, tá ligado? Ah, sim. Mano, se houver um golpe de Estado anti-ocidental no Brasil, a China vai apoiar, que eles já apoiam tudo que é ditadura. Apoiaram o Afeganistão, apoiaram o Myanmar, apoiaram Venezuela, sabe? Então, assim, se tu é anti-ocidental, tu pode contar com o apoio da China. Não só apoio político e falado, né? Mas também apoio econômico, apoio militar e tudo. Eu acho então, que acho que sim. Seria engraçado geopoliticamente, porque assim, o Bolsonaro tentou se aproximar de um grupo bem interessante, né? Que é o do Orbán e do Putin. A viagem que ele fez para a Hungria na sequência da Rússia diz muito, e o Orbán fez um pronunciamento aberto de apoio à candidatura dele, né? E o engraçado é que o Trump também. Então vamos supor que possivelmente ocorresse um golpe, imagina que loucura. Um cara que tem juntado o apoio chinês e do Trump na mesma circunstância política? É porque os dois são anti-establishment, né? O Trump, ele chegou no poder, ele quebrou um monte de... Não quebrou, mas ele rompeu um monte de tratado comercial no leste asiático. Ele deixou a China entrar nesses países, por quê? Porque ele queria incentivar a indústria americana. Ele foi lá, ele não iniciou nenhuma guerra nova do governo dele, ele teve uma, assim, como eu tava falando, é que o Trump e o Bolsonaro, os dois são anti-establishment. O Trump lá no governo dele quebrou um monte de tratado comercial com os países do leste asiático, do sudeste asiático, para ser mais específico. Isso acabou aumentando a influência chinesa na região. O Trump não iniciou nenhuma guerra nova no governo dele. E, teve só um momento lá que a mídia americana, a CNN, começou a elogiar o Trump, que foi quando ele lançou um míssil contra o Estado Islâmico, sabe? Foi nesse momento que a CNN começou a louvar o Trump. Depois disso, mais nada. Daí o Trump, ele fez várias medidas assim, mais isolacionistas. Ele queria que os países europeus fossem mais independentes, que eles aumentassem o seu orçamento militar, para os Estados Unidos não ter que ficar sustentando eles nesse quesito, né? Mano, isso aí ferra completamente com toda a narrativa dos Estados Unidos, cara. Não é nem uma questão dele ser conservador, não sei o que, é mais questão assim geopolítica mesmo. Daí, o Bolsonaro, ele pegou aquela ideologia do Trump, mas paleoconservadora, porém ainda assim meio que pró-Israel. Porém, ao mesmo tempo, ele continuou anti-establishment, que nem o Trump. Afinal, ele era um outsider, ele era contra o governo do PT, ele era uma direita mais populista, por assim dizer. E ele também tinha alguns resquícios mais nacionalistas. E o Bolsonaro não é um nacionalista, porém ele tinha alguns resquícios disso. Por exemplo, ele falava da interferência contra a Amazônia do governo dele. Ele usava clipes do Enéas para se promover. Então tinha esse aspecto, cara. Então, num cenário onde Trump sai do jogo e a China e o Putin, de repente, são as únicas coisas que permanecem assim contra o establishment americano, é possível realmente o Bolsonaro se aliar com esses lados. Acredito que não tanto quanto a China, por causa que eu acho que se o Bolsonaro quisesse se aliar com a China, nem o próprio eleitorado dele ia gostar, tá ligado? Porque eles acham que a influência chinesa é o maior mal geopolítico do mundo, mas com a Rússia até que vai. Né? Meio que uma aliança indireta com a China, usando a Rússia como um intercâmbio, por assim dizer. Sejam bem-vindos ao servidor Conspiracraft. A Terra cyberespacial onde tudo é possível. Onde tudo é possível. Minecraft, Conspirações são reais. No Minecraft. Historinhas do Minecraft. Bom, agora que a gente já tem mais de 20 minutos de introdução pro ouvinte ficar puto, vamos pro tema de hoje? Vamos.
E hoje vai ser especial Gordão Foguetes. Nós falaremos de alienígenas, ETs e macumbaria. Algum adendo inicial ao tópico, menino Gático? Adendo inicial, mano, não sei. Mano, esse negócio assim, de alienígena sempre foi um negócio assim que me... Sempre fui mudando de opinião, sabe? Acho que é uma das coisas assim que você vai perguntar pra todo mundo tem uma opção, uma resposta diferente. Até mesmo em bolhas idênticas, você vê gente com resposta diferente. Tipo, você vai lá na bolha da galera da ciência, a bolha do Gordão Foguetes, assim, tipo, pró Elon Musk, positivista, agnóstico, essa galera assim, né? Você vai perguntar pra eles se tem alienígena, os caras vão responder que não existe comprovação científica a isso, porém outros vão responder que existe alienígena, porém eles não são inteligentes, e outros caras vão dizer que existe alienígenas, eles são inteligentes, eles já estiveram na Terra, sabe? Então, você pega isso com qualquer outra bolha, vai ter, digamos, opiniões bem divergentes, sabe? Bom, a gente acabou fazendo, pra não ficar um negócio muito batido, muito robótico, o que a gente fez pra esse episódio daqui? Eu fiz uma pesquisa sobre alguns casos, sei lá, dos OVNI, especificamente sobre aqui no Brasil, e o menino Thomas fez uma pesquisa à parte com outros tópicos que estão correlacionados, e a ideia é a gente apresentar aqui as duas pesquisas e a gente ir comentando elas e entrelaçando. Então vou pedir primeiro pro Gático, quais são os seus tópicos que você trouxe para nós aqui? Os tópicos que eu vou falar, que eu separei aqui pra mim, mano, foram ET de Varginha, que eu acho que é um dos casos mais famosos aqui do Brasil, de ufologia, e eu também vou falar um pouco sobre a ufologia na religião, mais especificamente sobre a cientologia e o mormonismo, que são duas seitas norte-americanas que os alienígenas ficam no centro. Bom, então eu particularmente separei 3 tópicos aqui que são meio correlacionados. Então a gente vai passar pelo ET de Varginha do Thomas e depois a gente vai comentar outros casos nacionais, que são a Operação Prato e a Noite dos OVNIs. E depois a gente comenta a questão espiritual, que eu separei algumas coisas aqui relacionadas a folclore nacional, que por mais estranho que pareça, estão bastante correlacionadas. Então, menino Thomas, primeiramente a questão do ET de Varginha, qual é a lore central do negócio? Então, a lore do ET de Varginha é a seguinte: tudo começa no dia 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, que foi... esse dia foi o dia escolhido, digamos assim, foi o dia onde se teve vários casos de avistamento de OVNIs e alienígenas no mesmo, assim, algumas horas de diferença só, tá ligado? Tudo começa a 1 da manhã, em 20 de janeiro, onde você teve um casal de agricultores que de madrugada eles foram acordados pelo barulho dos animais, que estavam mugindo muito alto, quase desesperado, como se fosse tipo um lobo ou algum animal assim predador no meio do campo. Mas quando o casal acordou, eles não viram nada. Daí eles olharam para o céu e eles viram um objeto que estava sobrevoando assim a 5 metros do chão, tipo bem baixo mesmo. Objeto prateado, parecia metálico. E o marido achava que era um submarino. Ele falou, não sei se existe submarino assim que voa, mas ele achou que era um submarino. Daí eles ficaram olhando aquele objeto que estava sobrevoando. Eles não falaram que fazia barulho. E eles ficaram olhando aquilo até desaparecer. O objeto era do tamanho de um ônibus mesmo. Eles ficaram olhando, desapareceu e foi isso, sabe? Não teve... Nenhuma vaca foi abduzida, infelizmente, porque seria clássico, né, desse tipo de conto, mas... foi o primeiro avistamento de OVNI nesse dia. Daí depois, às 9 da manhã, você teve algumas crianças na zona sul de Varginha que estavam brincando perto lá de um terreno baldio, de uma construção. E daí eles estavam brincando e viram um bicho lá na construção.
Um bicho que as crianças falavam que parecia um animal e um ser humano ao mesmo tempo. Daí elas começaram a gritar e falar, né, para as pessoas. Outras pessoas viram aquele bicho também. E daí os bombeiros foram acionados. E os bombeiros capturaram aquele bicho com uma rede. E daí eles levaram esse bicho na rede para uma escola de sargento das armas do exército da região. Depois disso, ninguém mais ouviu falar sobre os bombeiros, sobre aquele bicho, enfim. Daí, às 15h30 da tarde, 15h30, óbvio que é da tarde, né, mas enfim. Daí você teve o avistamento mais famoso, que foi o caso onde 2 irmãs e uma amiga estavam voltando da escola por um atalho, em um matagal, e elas, do nada, viram uma criatura agachada. E elas descreveram a criatura com a seguinte descrição. A criatura ela tinha olhos vermelhos brilhantes, uma pele marrom, ela era careca, tinha 3 chifres, e ela tinha um tamanho assim que varia. Tipo, algumas falavam assim que era baixinho, outros falavam que era alto, do tamanho de um humano mesmo. Depois elas começaram a gritar, voltaram para casa, contaram para todo mundo. E essa história se repercutiu. Daí, de noite, a criatura ela foi vista por 2 policiais. E esses 2 policiais iriam capturar a criatura e iriam levar ela para um hospital regional da cidade. E daí, um dos policiais que capturou esse ET acabou morrendo algum tempo depois por causa daquilo que foi descrito como uma infecção generalizada, o que é uma causa de morte bem estranha, bem misteriosa. Tem algum comentário por enquanto? Tá, não, eu tô só ouvindo aqui qual que é o... Pode dar sequência. Não, mano, é isso mesmo, velho. Ah, tá, é isso. A história... Ah, tá, não, é que eu tava lembrando aqui de umas reportagens que eu via na Record desse caso. Tipo, depois desse caso, né? A cidade inteira começou a ser remodelada pro turismo. Você vai ver lá os pontos de ônibus, é umas espaçonaves, uns negócios assim. Sim, daí tem estátua do Alien, assim, quando você entra em cima da cidade. Daí começou a aparecer um monte de casos também, tipo, um monte de gente que também tinha falado que tinha visto o ET de Varginha. Teve uma mulher, uma idosa, que ela tava na casa do sobrinho, ela foi ela foi, tipo, atrás da casa, perto do quintal, fumar um cigarro. Daí ela viu o bicho do lado dela, agachado também. Daí, esse é o relato. Mas, enfim, um monte de gente começou a falar que viu também. A cidade ficou centrada pro turismo, tá ligado? Que ano que foi mesmo a aparição? 96. Ah, tá, é bem mais recente. Tá, mas é engraçado. Sempre... Eu vou contar aqui a história da Operação Prato. E aí é melhor pra gente poder começar a tecer alguns comentários mais complexos sobre o caso. Mas basicamente, o que leva à operação militar, que é a Operação Prato, é uma série de antecedentes de cunho, vamos dizer assim, popular, muito curiosos, que aí então leva as autoridades a terem que tomar ações, né? Então, basicamente, a história começa em 25 de abril de 1977, ou seja, quase 20 anos antes, no caso do ET de Varginha, né? Mas, basicamente, 4 homens pescadores iam para a Ilha dos Caranguejos. Eles lá eram um ponto para coleta de madeira. Mas o problema é que para você chegar lá, você tem que meio que se planejar, porque é aquelas ilhas que tem cheias, sabe? Então eles foram para lá, só que teve a baixa da maré e eles iam ter que esperar a meia-noite, que era a hora que o oceano ia encher de novo, para eles poderem voltar. Então eles foram dormir às 8 da noite e eles simplesmente apagaram, sabe? Perderam completamente o horário e só foram recobrar a consciência às 5 da manhã. E aí que vem o caso esquisito da coisa. 3 deles tinham acordado com queimaduras de 2º grau e reclamando de dores no corpo.
E o quarto coletor aí estava morto numa rede que ele estava dormindo. E ele também estava apresentando os mesmos sinais. Eles depois acordaram meio desesperados e voltaram pro continente. E se eu não me engano, a ilha de Caranguejos é no Maranhão, se não me falha a memória. Mas basicamente, os registros oficiais tentaram recolher depoimentos, essas coisas, mas eles não se lembravam de nada. Eles falaram que só foram dormir às 8 da noite e acordaram às 5 da manhã daquele jeito. Eles passaram por várias sessões de hipnose, mas não conseguiram retirar nada dele. O rapaz que morreu e foi encontrado já morto na rede, a causa foi um acidente vascular cerebral, ou seja, estourou as veias do cérebro dele, teve um inchaço e ele morreu. Basicamente essa é a conclusão. Não se tem mais nenhum esclarecimento sobre o caso. Só que ali na Baixada do Maranhão, que é nessa região costeira, ela é uma região pequena até, é só 21 cidades, municípios, né? Só que esse caso da ilha de Caranguejos foi em abril. Em julho, diversos aparecimentos começam a surgir por toda a Baixada, nesses 21 municípios. E todos os relatos eram sobre luzes flamejantes que se multiplicavam no céu. Os relatos populares que eram bolas de fogo que causavam náuseas, crises nervosas e queimaduras. Então, começaram a ser organizadas várias procissões, várias coisas assim, e não tinha muito bem a narrativa de são ETs, OVNIs ou qualquer coisa do tipo. Era um negócio mais eram demônios mesmo, sabe? Uhum. Porque quando que foi isso? 77. 77. Mano, alienígena, mano, pro brasileiro não era nem um conceito nessa época, cara. Acho que nem nos Estados Unidos. O caso estranho dessas aparições de julho é que autoridades públicas começaram a ter que comentar sobre o caso, e teve inclusive um caso de uma perseguição dessas luzes luminosas a uma viatura policial. Então o negócio tava ficando mais sério, tá ligado? Até policiais, autoridades públicas. Mano, e aí Imagina você ser um policial, assim, que tá trabalhando de noite, assim, todo cansado, falta 15 minutos, assim, pra você sair do seu posto. Do nada um alienígena começa a te perseguir, cara. E assim, muita gente do interior falava que essas luzes puxavam as pessoas, né? Eles falavam chupadas. Então, eles chamavam essas luzes de chupa-chupa. E aí falava... Naquela época não existia malícia, né? Não. Aí eles falavam que era estranho porque tinham casos em que essa luz atacava as pessoas e elas, falavam que queimavam elas, aí elas perdiam a consciência e quando acordavam não estavam queimadas, sabe? Não estavam machucadas. Mas todas elas diziam que sentiam a luz puxando a sua força vital. Não dá pra saber exatamente, porque imagina, se você pensa que isso é demônio, provavelmente você já faz uma ligação de que ele tá roubando, sei lá, sua força espiritual, alguma coisa do gênero. Talvez a descrição tenha tido alguma interferência de cunho religioso, né? Faz sentido. Mas o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, ele fez um pronunciamento em que ele disse o seguinte: lavradores temem também ser vítimas de luz que queima e adoece quem ela atinge. Isso aí foi o único pronunciamento oficial que saiu da boca de autoridades até então, né? O problema foi que teve um dia D, que foi em 19 de outubro de 1977. A essa altura já se tinham relatos bem volumosos sobre o avistamento dessas bolas de fogo no Maranhão e também no Pará. Então era bem na divisa dos dois estados. E aí foi na cidade de Viseu, no Pará, nesse caso, que nesse dia 19 de outubro teve um apagão geral. A cidade inteira ficou sem energia
e foi às 18h45. E ao mesmo tempo que tava tudo apagado, começou um monte de gente na rua a gritar, um monte de relato, um monte de coisa falando sobre luzes fortes que tomavam a cidade em alta velocidade e disparavam luzes amareladas contra a população. Então imagina, você é o prefeito, tá lá no seu palacete e do nada tem um apagão, você só começa a ouvir um monte de gente gritar e todo mundo falando que tem um monte de bola de fogo cortando a cidade, jogando uma luz amarela nos outros, tá ligado? Isso seria terrível pra economia, mano. Sei lá, o cara devia achar que o arrebatamento tava começando, tá ligado? Fudeu. Mas assim, a situação foi tão caótica que pela primeira vez as autoridades tiveram que agir. Então o prefeito de Viseu, ele solicita a ajuda do primeiro comando aeronáutico regional. E aí começa então propriamente a Operação Prato, que ela vai atuar de novembro de 77 e vai ter ainda alguns registros de levantamento de dados, essas coisas, até 79. Grande parte da documentação a respeito da Operação Prato ainda está sobre sigilo, então não dá para saber exatamente o teor do que eles encontraram ali, mas um monte de militares da reserva que atuaram nessa operação acabaram vazando algumas imagens, algumas coisas. Inclusive foi vazado uma foto sobre essas luzes, essas bolas de fogo que se viu em Colares, no Pará, que foi uma das cidades que mais teve uma agitação social em torno dessas aparições, né? E aí, assim, a documentação que a gente tem da Operação Prato é algo... não diz muito exatamente sobre o que era, sabe? Eles fizeram várias planilhas sobre a forma dessas esferas de fogo, a cor que elas tinham, a distância e a altitude em que ela estava, a velocidade em que elas andavam. Só que assim, o grande ponto é que isso aqui não é o relato de pessoas, tá ligado? Eram os próprios militares que estavam vendo e fazendo os relatórios. Ou seja, mesmo depois do início da operação, ainda estava tendo o aparecimento dessas esferas, tá ligado? A ponto deles conseguirem medir a altitude que elas estavam, a velocidade com que elas corriam. Isso aí que é um negócio estranho, sabe? Tipo, o que realmente será que tem nesses relatórios? Porque não é como se eles estivessem só examinando a cena do crime. Eles estão literalmente fazendo um relatório ali mesmo, em tempo ao vivo, né? Vendo os objetos ali junto com eles. Eles conseguiram, tipo, uma análise muito concretizada, muito exata, assim, no negócio. Então, o que eles descobriram exatamente, sabe? E aí? Tipo, 77, mano. 77, de lá pra cá, velho, um monte de documento já foi desclassificado, sabe? Então, por que esse não foi? Tipo, esse que tem tanta, assim, pressão, assim, pra ser liberado, por que esse não foi, sabe? E aí entra um ponto, ela vai até meados de 80, né? E aí a gente tem a Noite dos OVNIs, que foi em 86, mais precisamente foi um dia só, foi no dia 19 de maio de 1986, e ela começa aqui na minha cidade, São José dos Campos, e é interessante, porque o operador da base aérea de São José começa a entrar em contato com o centro de Brasília. E isso foi às 8h15, e ele diz que o operador de Brasília aciona o centro de operações militares falando que tá recebendo um chamado do operador de São José, porque ele estava avistando luzes estranhas no céu. O relatório lá oficial que você tem por escrito é que às 20h30 observei um foco de luz sobre a cidade no setor noroeste do aeródromo e 2 outros focos próximos ao marcador externo da pista.
Isso aqui se referindo à pista de pouso militar a qual ele estava operando ali. Os focos apresentavam ser do tamanho da cabeça de um palito de fósforo. Predominava a cor vermelha, mas houve mudanças para o amarelo, verde e alaranjado. Então... Caraca, tipo, do vermelho pro amarelo, laranjado, até entendo, mas verde, mano? Caraca. E aí o que acontece? Entra em comunicação também com uma base militar de Minas, que vai fazer a ponte, e aí vão começar a sair alguns caças da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E eu não sei exatamente os modelos aqui, eu não acho que isso seja muito importante aqui para o relato, mas o fato é que diversas aeronaves têm contato direto com essas luzes e eles passam a perseguir esses objetos, sabe? E é estranho porque o primeiro caça que começa a perseguir as ditas luzes, ele tá vendo e tá perseguindo o objeto aí, e só por um breve momento que aparece no radar dele essa aeronave ali pra ele, e não aparece. O problema é que depois os caças na sequência, teve um cara que ele não avistou nenhum desses objetos, mas tinha aparecido no radar dele que tinha meia dúzia de aeronaves na sua retaguarda, sabe? Ou seja, tava colado na traseira do avião. E aí ele faz uma manobra e tenta, tipo, ele vira o avião, só que ele não viu nada, sabe? E só que como teve o registro no radar, utilizaram para poder de fato comprovar que tinha alguma coisa ali, sabe? E o bizarro da Noite dos OVNIs é que realmente eles perseguiram essas luzes, sei lá o que eram, e realmente conseguiram detectar que eram aeronaves, mas não tiveram qualquer, vamos assim, solução do caso, sabe? Não conseguiram definir o que era. Mas dentre os relatos, essas luzes elas brilhavam incandescentemente, e quando as aeronaves brasileiras se aproximavam, elas apagavam e sumiam, além de elas subirem de altitude muito rápido, mantendo uma certa constância de distância das aeronaves brasileiras, e ao mesmo tempo também tinha uma velocidade acima do som, assim, muito acima das capacidades que a gente tinha para fazer vamos dizer assim, conseguir ficar próximo dela, sabe? E além desse caso estranho, de muitas vezes o cara tá vendo bem na frente dele a luz, mas o radar não detecta nada, e em outros casos tinham diversas naves ao redor, só que o cara não tá vendo nada, o radar detectou e o piloto não encontrou nada, sabe? Esse caso ficou bem famoso porque saiu em tudo quanto era jornal, teve muita gente que avistou essas luzes, né? E diferentemente do caso da Operação Prato, que primeiro foi relatos populares e depois uma ação por parte da aeronáutica, dessa vez o acionamento foi direto da base aérea, né? Então eles atuaram com caças e tentaram se aproximar das luzes e tudo. Não foi um relato apenas de observação, que nem foi no caso da Operação Prato. Mas o que é interessante é que um caso está muito próximo do outro, né? Não geograficamente, lógico. Um aconteceu em São Paulo e o outro no Maranhão e Pará, mas em datas bom, vamos dizer assim, a forma como eles como é que fala? Descrevem o que é isso, né? Mas aí, Tominhas, quais são as suas explicações para os dois casos? Mano, eu acho que não existe explicação científica pra isso, né? Então acho que foi tipo um distúrbio mental temporário coletivo. E é isso, mano. Não, mas falando sério, cara, isso me lembra bastante da Batalha de Los Angeles,
E foi tipo outro, como é que fala? Outra testemunha, como é que fala? Avistamento de OVNIs que aconteceu lá nos Estados Unidos. E foi antes ainda, acho que foi lá pelos anos 50, anos 40, tipo. Daí o exército dos Estados Unidos foi acionado, porque tinha um monte de luzes estranhas em Los Angeles. Eles têm uma perseguição de caças americanos com esses OVNIs, mas eles não conseguiram, tipo, dizer exatamente o que era, tá ligado? Daí, mano, é assustador que, tipo, é muito semelhante essas coisas. E, ao mesmo tempo, você nem tem uma, tipo, realmente uma descrição detalhada. O que a gente sabe, o que é semelhante, tipo, desses avistamentos com aquele lá da Batalha de Los Angeles, é que eram luzes no céu que não conseguiam ser captadas por radar de forma consistente e elas se moviam de uma forma que era, tipo, assim, completamente diferente de qualquer outra aeronave, né? Por causa que elas voavam de uma, tipo, em um movimento vertical, como se fosse tipo um helicóptero decolando, um foguete decolando, só que em uma velocidade muito alta e muito constante, sabe? Daí, cara, é complicado, nem sei dizer o que poderia ser, cara. Mas tipo, esses novos... Não acha que pode ter sido algum tipo de aeronave americana fazendo certos testes por aqui, algo do gênero? Por exemplo, a velocidade não é algo tão inacessível assim. A gente tem certos caças americanos ainda de 69, por exemplo, que já chegavam a velocidades muito acima dos caças brasileiros da década de 80. Não é algo tão impensável tecnologicamente a questão da velocidade alcançada. O problema é mais a descrição, né? Essa questão de ser um negócio redondo, luminoso e tudo mais. Mas a gente fez na primeira temporada o episódio sobre a bomba atômica no Ceará. Então, assim, não seria nenhuma novidade que os americanos estivessem testando tecnologias no Brasil. Você acha que isso aqui é algo muito difícil, é uma tecnologia muito acima? Ou parece crível? Olha, cara, assim, lá nos Estados Unidos, se teve relatos bem parecidos de, tipo, pessoas lá, moradores, que viam, tipo, a mesma coisa, tipo, objetos prateados no céu e tinha um movimento, assim, que era vertical e constante, rápido, sabe? Porém, lá nos Estados Unidos, assim, era justamente perto dessa área 51 e também tem, tipo... cara, é possível realmente, mas o negócio que me incomoda é que você desenvolve uma tecnologia com um propósito, que é usar. Porém, até hoje a gente não vê, tipo, nenhuma aeronave, assim, que se move ou que age, assim, do jeito que esses avistamentos funcionam. Tipo, a coisa mais perto que a gente tem são os stealth bombers, são os bombardeiros furtivos. Por quê? Por causa que eles não são detectáveis por radar, mas é só isso, sabe? O resto, cara, não tem nenhuma tecnologia que é semelhante a isso, sabe? Então, se fosse nos Estados Unidos, por que a gente não viu nada desse jeito, desse nível sendo usado de novo, ou em qualquer outro país? Não sei. É muito complicado. Mas eu acho que aqui cabe agora a gente entrar nas teorias da conspiração. Ou não tão, ou menos conspiração, não sei. Mas, por exemplo, eu tenho um relato aqui de uma carta de 1560 do nosso apóstolo do Brasil, nosso padre São José de Anchieta, em que abre aspas: há também outros fantasmas, máxime nas praias, que vivem a maior parte do tempo junto do mar e dos rios, e são chamados baetatá, que quer dizer coisa de fogo, o que é o mesmo como se dissesse o que é todo de fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para ali. Acomete rapidamente os índios e mata-os, como os curupiras. O que seja isto, ainda não se sabe com certeza. É bem interessante porque, assim, outros relatos que a gente tem do primeiro século do Brasil, é dito que
o Baitatá ou Boitatá, ou das muitas formas, as variantes para Boitatá, né? É que ele pode ter uma aparência redonda, flamejante, pode brilhar em outros tons, como amarelo, laranja, vermelho, azul, e pode ser um facho cintilante, né? Ele vai como uma serpente mesmo e pula para cima de você. Mas também há algumas lendas, alguns conhecimentos indígenas, acho que a gente pode dizer assim, de que não necessariamente ele te matava, mas ele podia te deixar com sequelas. A mais óbvia seria a queimadura, mas também roubar a sua energia vital, Caraca! te deixar doente, ou acometer o seu espírito, você se sentir fraco, essas coisas assim. Então, tipo, sem querer apelar pro discurso do óbvio da modernidade, são ETs. Mas será que não pode ter uma explicação propriamente de demônios que habitam essas terras ancestralmente? Porque, por exemplo, que nem o caso do ET de Varginha. Se a gente pegar só a imagem descrita dele e montar segundo o imaginário popular e retirar essa influência dos UFOs que a gente tem dessa cultura, o que a gente vai criar? A gente vai criar um pequeno demônio, né? Os chifres, a tom da pele. Não vai ser um ET, tal como a gente vê representado em tudo quanto é canto. Porque cadê a nave, cadê a tecnologia, né, desse ET de Varginha? E se você fala com as pessoas mais do interior mesmo, aqui de São Paulo, Minas, creio que aí no sul também tem, principalmente Paraná, né? O que mais tem é gente que defende de pé junto, que já viu o Saci, que já viu certos demônios que habitam as matas, né? Então, assim, a própria questão do chupa-cabra mesmo, se você vê os relatos de como atuava aquela criatura, a separação que ele fazia no sangue, nem as armas químicas mais modernas conseguiam desfigurar as criaturas daquele jeito. E ele não comia as criaturas, ele chupava o sangue e separava, eu acho que eram os glóbulos, alguma coisa do gênero assim. Era um negócio muito complexo. Será que não faz muito mais sentido ser algo essencialmente sutil de outro plano do que propriamente Mas, mano, eu penso, tipo, mas se esse é o caso, qual que seria, tipo, o propósito, tipo, qual que é a intenção de um demônio? É a malícia? Por causa que, assim, o ET de Varginha não era, tipo, malicioso, ele só tava, tipo, agachado lá, as pessoas viram ele, ficaram assustados, que era um bicho, parecia humano. Ele foi capturado, provavelmente matou um policial que tentou capturar ele, e é isso, tá ligado? Mas, tipo, eu vejo eles, tipo, como figura assim, de malícia, que tenta, tipo, trazer o mal pro ser humano, ou levar o ser humano pro mal, sabe? O que seria, tipo, os ETs nesse sentido, né? Tipo, no caso das hábitos... da noite dos extraterrestres e da Operação Prato, até dá pra entender, né? Porque você tá vendo um pânico em massa, né? Mas no caso do ET de Varginha, o que seria, entende? Então, eu acho não, né? Tem os estudiosos do meio, mas principalmente se referindo ao naturalismo daqui dos trópicos em particular, eu acredito que exista o próprio padre, em outras cartas dele, ele fala sobre espíritos da natureza que atormentam os povos. Então eu acredito que seja uma outra espécie que não esse demônio urbano que a gente se refere, mas que sejam talvez esses espíritos da natureza mesmo, que talvez só se alimentem da vitalidade mesmo, dessas coisas. No caso da Noite dos OVNIs é difícil dizer, né? Porque não teve nenhum contato popular com a questão. Foi no caso da Noite dos OVNIs, eu acho que tenha sido, apesar de não achar uma explicação que eu possa justificar, eu acho que foi
ação humana. Eu acho que estavam testando alguma arma aqui com a gente, não sei, mas não existe outra explicação nesse sentido. Agora... porque também, tipo, se fosse um alienígena, por que parece que a gente só vê alienígena, tipo, em países como Estados Unidos, em países como o Brasil, esses países são próximos, assim, dos Estados Unidos? Por que nunca, tipo, na China? Sabe? Cadê o avistamento alienígena na China? Entende? Então, sobre a noite dos OVNIs, mas só fechando, só pra não pular aqui, na questão das aparições no Paraná e no Maranhão, principalmente que são 2 estados em que o campo ainda é muito preservado, eu acredito piamente que tenha sido o caso de um boitatá mesmo. Não tem muitas explicações tecnológicas ou qualquer coisa do tipo. E as próprias descrições e os relatos públicos recorreram a procissões públicas e tudo mais. Então até os antídotos para contrapor aquilo ali era de cunho espiritual. Não acho que tenha sido... Porque quando você vê, tipo, o avistamento de algum desses... eles chamam de cryptids em inglês, não sei como é que é em português. Esses monstros, assim, né? Primeira coisa assim que vem na cabeça é... foi um animal e a pessoa pensou que era um ser místico. E, tipo, aqui, não sei se foi em Santa Catarina ou no Paraná, que uma mulher ficou desesperada achando que um lobisomem tava entrando na casa dela, que ela viu quando ela tava chegando em casa. Ela tirou a foto, ela ficou desesperada, pensando que era um lobisomem, mas era uma capivara, sabe? Tipo assim, no caso do chupacabra, mano, qual que é a explicação? No caso do boitatá, qual que é a explicação? Qual que é o bicho que vai fazer aquilo, tá ligado? Então, e assim, é o que eu falei, a gente ainda vê uma linha de conexões, desde relatos escritos de São José de Anchieta no século XVI, até uma continuidade de avistamentos, de lendas, de histórias, de gente que mora no campo e jura de pé junto que já viu essas criaturas, cara. Então assim, você falar com um tiozão, ele vai te contar umas histórias muito estranhas aí. Eu não sei, eu tendo a acreditar que o campo tenha talvez esse tipo de criaturas sutis, vamos dizer assim, mais ligadas à natureza e com um objetivo diferente. Talvez, eu não sei explicar exatamente qual que é a origem desses seres, né? Mas quando a gente vai para os centros urbanos, a gente percebe que são essencialmente obsessores, né? Que nem quando você pega, sei lá, que nem a questão da Cracolândia, esses lugares que tem umas esferas muito esquisitas. Parece algo mais ligado a, que nem você falou, de você, como é que você pode falar, levar a pessoa a tomar atos por ela mesma, né? Atuam de forma sutil sobre indivíduos. Agora, quando você vai pro campo, parece muito mais criaturas irracionais mesmo, né? Mas, que nem a questão da noite dos OVNIs aqui em São José é engraçado, porque aqui tem o CTA, que é a maior base aeroespacial da América Latina. E aí eu tenho um amigo que serviu na Força Aérea aqui, e aí tem várias lendas. Tanto tinha uma que era mais popular mesmo, nos entornos lá do bairro onde fica o CTA, tinha um galpão gigantesco, cheio de seções lá, que tinha sido abandonado. Eu até fui atrás, mas eu não consegui achar nada sobre aquele lugar, o que foi aquilo ali. Mas assim, era um galpão abandonado, tinha um monte de salas, eram como se fossem salas de aula mesmo. E várias dessas salas não tinham entrada, sabe? Então os mendigos que iam lá derrubavam umas paredes e achavam outros lugares. E aí o papo é que tinha um monte de revista de UFO lá no chão dessas salas secretas, não sei o que. Pra quem quiser tentar procurar alguma coisa sobre. Eu não sei qual que era o nome desse galpão quando ele funcionava, não sei o que tinha ali. Eu sei que era propriedade da base aérea, mas as pessoas chamavam esse lugar de Exposit. Então existiam várias lendas populares ali sobre esse lugar.
Mas o que exatamente tinha ali, não sei. Mas o papo é que eles estudavam ET ali e tinham vários materiais de ufologia naquele lugar, como se fosse um laboratório. Mas tem outro lugar lá dentro da base aérea, porque a base aérea é muito, muito, muito grande. É tipo uma cidade fechada lá dentro. Então tem uma cidade dentro da cidade, tá ligado? Então dentro da base aérea é outra empresa que faz a limpeza, que recolhe o lixo, que administra as escolas. É literalmente outro mundo lá dentro, tá ligado? E tem um setor que eu sei que tem um monte de subdivisões dentro do CTA, que tem subdivisões dentro das subdivisões. Então eu não sei te dizer com precisão, esse meu amigo que serviu, ele sabia certinho, mas existe um setor que chama Centro de Estudos Avançados. E mesmo o secrutinha lá não sabia o que era esse lugar, porque o que seria estudos avançados. E aí tinha uma puta conspiração lá, porque quem realmente trabalhava nesse setor não era nem militar, sabe? Os caras que tiravam o serviço lá era só de patente alta, os caras big boss mesmo, mas na prática quem trabalhava lá dentro era só os cientistas mais brabos, tipo, que o Brasil tem. Então não era nenhum negócio essencialmente militar. Aí você já deve imaginar, né? Virou um Área 51 do Brasil. Os caras falavam, eles ficam estudando os ETs lá. Na noite dos OVNIs, eles pegaram o corpo de um ET e levaram pra lá, e não sei o que. Foi lá que eles investigaram a morte do Gugu, velho. Mas... Mas já que a gente já tá falando, assim, de demônios, a conexão de demônios com ufologia, quem sabe já dá pra falar sobre o assunto aqui que eu ia separar, que eu achei interessante, velho. Dá. Você quer falar outra coisa? Não. Então, o que eu queria falar era sobre a ufologia na religião, cara. Porque vocês sabem que os americanos, eles são fascinados por ETs. Mano, tipo, 99% de todo o material de ufologia que você acha na internet ou pelo mundo inteiro vem dos Estados Unidos, velho. Os caras são fascinados por ETs mesmo. Daí, cara, essa fascinação por alienígenas chega a um ponto onde os caras montam religiões inteiras com base em relatos extraterrestres. Você teve o caso, assim, o caso do Heaven's Gate, que não sei se você conhece, Thiago. O culto do Heaven's Gate, que foi um cara lá. Eu tava pensando em trazer pra cá. Você quer que eu não fale, então? Não, pode falar. Então, eu tava pensando em trazer pra esse episódio mesmo, mas eu não consegui fazer a pesquisa. Se tiver os dados na bala aí, é legal a gente falar aqui. Assim, eu não tenho dados, assim, por assim dizer, mas basicamente ele era um culto lá nos Estados Unidos, que eles acreditavam que para você alcançar, digamos, a vida após a morte, assim, o equivalente da vida após a morte, para eles, que é tipo uma ascensão, seria você teria que cultuar os seres extraterrestres, e daí, eventualmente, chegaria um ponto onde um avião extraterrestre, não uma nave, uma nave extraterrestre, iria sobrevoar a Terra. E daí, quando ela sobrevoasse, os seguidores do culto de Heaven's Gate iriam ser abduzidos, e daí eles chegariam em uma nova fase de existência, sabe? E daí, essa nave, ela iria passar pela Terra apenas a cada, tipo, 200 anos, 1000 anos, sabe? E daí, enfim, o culto, ele criava esse sentimento, assim, de pressão, sabe? Para os caras entrarem no culto e cultuarem essas coisas. Daí, esse culto ficou bem famoso, cara, por causa que você teve um suicídio em massa nesse culto, onde os membros do culto, eles foram induzidos pelo seu líder a cometerem suicídio, todos eles, por causa que eles falavam que a nave estava passando pela Terra nesse exato momento. E que eles deviam cometer suicídio, porque daí a alma deles iria ir direto para a nave espacial, e daí lá eles encontrariam a sua vida eterna, por aí vai. E daí eles cometeram suicídio, acho que foi por veneno,
E daí as autoridades foram chamadas lá e encontraram o corpo de todo culto, assim, tipo, imagina, cara, tipo, um culto inteiro, assim, tipo, de cadáver no chão, sabe? E todos eles estavam usando Nikes no pé. E daí ficaram questionando por que todo mundo tá usando o mesmo sapato. Eles achavam que era tipo alguma coisa religiosa, né? Mas não, é por causa que um vendedor de sapatos estava passando naquele culto lá que queria vender. E ele ofereceu um pacote lá de desconto e os caras compraram tudo porque tava barato. Mas esse é o caso mais famoso, assim, mas dos casos mais detalhados que eu tenho, velho. Primeiro é a cientologia, que eu acho que é a mais, digamos, assustadora, tipo, a mais cômica, eu diria, velho, por causa que, primeiro, a cientologia é a religião do Tom Cruise, que é o ator lá que vocês conhecem. Eu não conheço, quer dizer, eu sei quem é, mas não vi um filme, sei lá, mas esse cara faz parte da religião da cientologia, e pra você acessar a cientologia, cara, não é você simplesmente chegar lá, ler o texto, ver se... Não, você tem que... Primeiro você tem que pagar pra ter os textos da cientologia. Tem que pagar, tipo, dezenas de milhares de dólares pra ter os textos. Cada um dos textos, dezenas de milhares de dólares. E existem certos textos que você só vai, digamos, desbloquear depois que você doar mais de 200 mil dólares pro culto. E daí, outra coisa sobre a cientologia é que quando você entra lá, você não pode mais sair. Quando você entra no culto da cientologia, você tem que cortar laços com todo mundo da sua vida que não é da cientologia. Então, essas pessoas, elas vivem em, tipo, como se fossem quartos isolados, sabe, do resto do mundo, cara. E quando você tenta sair da cientologia, é aquela coisa, sabe? Existem relatos, assim, de pessoas que foram mortas pela cientologia porque tentaram sair de lá. Então, um negócio macabro mesmo, velho. Mas qual que é a teologia da cientologia? É engraçado que todas as seitas dos Estados Unidos quase sempre é o mesmo kit, né? É alguma gnose esquisitíssima e você tem que se desligar, parar de falar com todo mundo e seguir só o pastor daquela seita. Cara. Tá ligado? É sempre a mesma coisa, cara. Porque você cria aquele isolamento. Porque quando você isola uma pessoa e coloca ela só junto assim das pessoas do seu culto, você faz duas coisas. Primeiro, aquela pessoa, ela meio que vai desistir de uma vida social pra entrar na sua vida social. Se ela querer sair do culto, ela vai ter que deixar todos os amigos, todas as pessoas que ela conhece pra trás. E a segunda coisa que isso faz é que, tipo, imagina uma mãe que entra nesses cultos, assim, tá ligado? Um pai que entra nesses cultos. Os filhos, os parentes, assim, vão ficar preocupados, assim, se eles vão querer ver, né, o seu ente querido, eles não vão poder. Daí, às vezes, assim, só pra poder interagir com o ente querido, vão ter que entrar no culto, sabe? Mas por que você acha que isso tem tanta força nos Estados Unidos? Tipo, o Brasil tem os seus protestantes chimpa e tudo mais, mas, cara, é um caso atrás do outro de uma seita que surge, desliga todo mundo do contato com a família, com amigo, não sei o que, e depois termina com um massacre, um genocídio. Por que você acha que os Estados Unidos é tão sugestionado a isso, cara? É que eu acho que tem a ver com aquela cultura americana de ser o primeiro, assim, de você conseguir alcançar o sucesso, não por trabalho ou por qualquer outra coisa, mas simplesmente por ser mais esperto que os outros e ter percebido aquilo antes que todo mundo, sabe? Por exemplo, as pessoas nos Estados Unidos, elas querem se tornarem ricas não trabalhando, mas sim, tipo, pensando, eu devia ter investido na Bitcoin lá em 2012. Eles querem ser as pessoas que investiram na Apple em 2008. Eles querem ser as pessoas que investiram na Amazon em 2012. Eles querem ser as pessoas que investiram na Tesla em 2018. Sabe? Eles querem ser os pioneiros. Não. E daí, com essa mentalidade, né, que existe tipo nesse pioneirismo americano, talvez ele também acabe meio que se traduzindo para um pioneirismo na religião, né? Tanto que você vê, tipo, a maioria das religiões protestantes que você vai ver são dos Estados Unidos. Não as mais populares, né, mas a maioria que você vai ver por aí é dos Estados Unidos. Daí você tem essa ideia, assim, de que, sabe, eu sou um dos primeiros a realizar, a fazer
esse pensamento, assim, eu sou diferente, né? Eu vou poder ser o protagonista dessa jornada, desse evangelho, sabe? Eu acho que é algo a ver com isso, tá Será ligado? que isso tem a ver com a... Não num quesito de herança religiosa, mas uma herança psicológica que foi passada pelos puritanos? Porque, querendo ou não, eles acabam tudo deportado pra lá. Às vezes eles perderam a fé no protestantismo, mas mantiveram os comportamentos, né? Que nem aqui no Brasil mesmo. Você pode falar lá que as tias da Universal, não sei o que, são tudo chimpa. Se você parar pra pensar no comportamento em si da senhora que acredita que vai ser salva no dízimo, na oferta, não sei o que, é mais ou menos socialmente o mesmo comportamento das romarias, das procissões, do espírito de sacrifício que sempre acompanhou o catolicismo no Brasil, né? Muitas vezes acontece isso, um povo acaba tendo a fé trocada, mas com a mesma mentalidade, o mesmo comportamento, né? Você acha que tem alguma ligação? Porque é essa mesma coisa, né? O cara sempre acha que ele tá certo, que ele é o correto, que ele segue à risca tudo que colocam ali nessas novas seitas e ele acredita de um jeito muito bizonho, né? Sim, velho, porque essa mentalidade americana de rejeição à autoridade começa justamente com a reforma protestante, né, cara? Então, pode ser mesmo, velho. Mas daí, voltando, assim, tipo, eu só quero falar um pouco mais sobre a teologia da galera da cientologia, porque é um negócio muito bom, velho. Então, tipo, você gasta $200 mil na igreja, qual que é a explicação deles, assim, tipo, pra criação do universo? Qual que é o Deus deles? Então, eles acreditam que os seres humanos são seres chamados tétans. E os tétans, eles apenas habitam o seu corpo mortal e eles tiveram outras vidas anteriormente. E que daí, antes dos tétans chegarem na Terra, eles eram alienígenas. E daí, quem que trouxe eles pra Terra? Foi um alienígena mestre chamado Zeno. E esse cara, o Zeno, ele era um líder de uma confederação de planetas 70 milhões de anos atrás. E ele trouxe os seres humanos para a Terra em um avião Douglas DC-8. E daí ele matou esses seres humanos. Exatamente nesse, né? Exatamente nesse tipo de avião. Eles descrevem o tipo do avião. E daí, o Zeno, depois de trazer os seres humanos na Terra, ele teria matado os seres humanos em um dilúvio usando armas termonucleares. Daí, esse é o gênesis da cientologia. Então, cara, isso tem muito a ver com o episódio da primeira temporada que a gente tinha feito sobre... fugiu o nome do negócio correto, que é sobre a expansão do protestantismo. Deixa eu até ver aqui na playlist para passar até a numeração do episódio para vocês, mas que teve muito impacto no protestantismo e essa mentalidade a dispensacionalismo, episódio 9 da temporada passada, que é justamente o impacto da mentalidade de uma catástrofe nuclear no protestantismo norte-americano. Tudo tinha ligação com esse holocausto nuclear que estava para acontecer e era iminente. E toda a discursiva tinha a ver com a redenção no momento dessa grande catástrofe, tá ligado? Eu vejo que isso aí tá muito embebido disso, porque é uma discursiva totalmente tecnológica dos anos 50 ali, né? Desse cenário de paranoia da Guerra Fria, aplicado pra uma religião, tá ligado? Cara, mas os caras pensam em tudo. Mano, pior que a cientologia não existe, mas tem outro que eu queria falar que é mais famoso que a cientologia, que você definitivamente ouviu falar, foi o mormonismo. A igreja dos Latter-day Saints. Não sei como é que pronuncia em português isso daí, mas... Os caras, velho, a religião deles é tão grande que lá no estado de Utah,
É tipo um estado assim que a maioria da população é mormonista. E os caras até tentaram se separar dos Estados Unidos e criar um estado independente, tá ligado? Mas não deu certo. Mas, então, qual que é o mormonismo, assim? O que os caras... eles são cristãos, eles se identificam como cristãos, porém, eles se separam das outras crentes cristãs, até do próprio protestantismo, por causa de, tipo... Vocês vão ver, eles acreditam que todos os planetas dos cosmos foram governados por deuses. E esses deuses já foram humanos como nós. E então eles têm essa característica assim de o ser humano ele pode se tornar um deus. Daí um desses deuses, ele tinha uma esposa e eles tiveram um filho humano chamado Elohim. E ele eventualmente seria promovido para Deus por meio de ensinamentos mormons e ressurreição. Daí o Elohim, ele é meio que o pai nosso dos mormons. E ele vive em uma base, em uma estrela misteriosa no espaço, chamada Colon. E o Elohim, ele tem várias esposas. Então, os mormons, eles têm a poligamia no culto deles por causa disso, né? Então, daí nessa estrela, o Elohim, e eu não tô, tipo, assim, inventando coisa, tipo, é isso que eles falam, tá? Nessa estrela Colon, o Elohim, ele fez sexo com as suas esposas por uma eternidade e produziu bilhões de crianças celestiais. Daí, no mormonismo, o Lúcifer e o Jesus são irmãos e eles seriam os filhos mais velhos do Elohim. Então, um dia, o Elohim, o Deus Mormon, ele organizou uma reunião para decidir o futuro do universo, o futuro do seu povo. E ele propôs a criação, propôs a criação do planeta Terra, onde as suas crianças poderiam ter corpos mortais. Então, o Lúcifer, ele estava propondo que ele deveria ser o salvador da Terra e que todos os humanos deveriam se tornar deuses como o Elohim, enquanto o Jesus Mormon dizia que o ser humano deveria ser mortal e capaz de livre-arbítrio como em outros planetas. Então já tem aquela implicação também de que o ser humano ele é apenas uma das raças, né, pelos cosmos. Então, a proposta do Jesus, ela foi aprovada pelo conselho, porém o Lúcifer, ele convenceu 1/3 das crianças espirituais a se revoltarem ao lado dele, com ele então se tornando o Satanás do mormonismo e os seus seguidores se tornaram demônios. Aqueles que ficaram do lado de Jesus se tornariam os homens de pele branca, enquanto aqueles que ficaram indecisos ou neutros nesse conflito foram amaldiçoados a vagarem pela terra com pele negra. Então essa é a explicação dos Mormons para a raça africana. Então, continuando, daí o Elohim, depois disso, ele e uma de suas esposas se tornam o Adão e a Eva. E daí, depois de um tempo, o Jesus Mormon, ele nasce. E daí, no mormonismo, o José seria o Elohim. E daí, Jesus Mormon, ele teve 3 esposas. E ele fez um número de crianças com elas antes dele ser crucificado. E daí, o profeta Mormon, o Joseph Smith, ele diz ser descendente direto de Jesus. E daí Jesus, ele ressuscita. E daí, depois de ressuscitar, ele aparece na América do Norte. E ele prega o evangelho para os índios norte-americanos. E os Mormons acreditam que os indígenas norte-americanos eram israelitas. E daí o Jesus teria formado a sua igreja na América do Norte. Porém, no ano 421 d.C., os índios israelitas de pele escura mataram todos os índios israelitas de pele branca. E esses de pele branca escreveram a sua história e documentos em placas douradas enterradas na terra. E daí,
1400 anos depois, o Joseph Smith iria achar essas placas enterradas perto da sua casa em Nova York. E os Mormons, eles acreditam que, por meio de servitude ao mormonismo e por meio de rituais secretos, eles podem se tornarem deuses e governarem outros planetas com várias esposas depois da morte. E que todos, no dia de seu julgamento, devem responder a Elohim, Jesus e Joseph Smith. E daí os Mormons que não são aceitos na vida após a morte são castrados na sua entrada ao céu. E daí os Mormons, eles acreditam que o Joseph Smith, ele foi um ser humano mandado por Deus que fez mais pela humanidade do que qualquer outro humano na história, incluindo Jesus. Então essa é a lore do mormonismo. Qual é o problema da reforma protestante, né? O que de ruim pode acontecer? Mano, os caras fizeram uma fanfic da Bíblia, velho. Cara, e é um misto de paganismo antigo com elementos da contemporaneidade, é um negócio completo. E eu fico pensando, que diabo é o povo saxão? Não posso usar a palavra certa, mas que povo com uma cabeça de merda, cara. Quem que é o imbecil que consegue conceber e acreditar um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus, depois querem falar que... Se você criticar, você é intolerante e religioso, tá? E o pior de tudo é saber que a maior parte da história, esse povo literalmente incivilizado, macacos falantes, que iriam se auto-julgar superiores a outros povos africanos, latinos e afins. Olha a merda do produto civilizatório desses caras, bicho. Completamente intancável. Os caras, eles literalmente colocam assim duas vezes no evangelho deles que os negros e os indígenas são sub-humanos, tá ligado? Os negros porque eles são descendentes daqueles que ficaram neutros na batalha de Jesus contra Lúcifer, que os dois eram irmãos, e daí os indígenas de pele escura, eles mataram todos os indígenas de pele branca, pois os de pele branca eram os bonzinhos, tá ligado? Mano, meu Deus do céu, cara. Mas eu acho engraçado como essa mentalidade foi transposta pro Brasil. Se eu não me engano, a gente até falou isso com o Eduardo no episódio que a gente fez com ele e o Cacique, que é a questão do espiritismo, né? Não sei se tem alguém na família assim, mas minha mãe, ela realmente acredita em tudo quanto é misticismo macaco, por exemplo, de que os criaturas extraterrestres não são um negócio gordão foguetes. Na visão dela, são criaturas feitas por Deus que só estão em estágios evolutivos diferentes, né? Esse neopaganismo cientificista, mas que ao mesmo tempo não quer se admitir cientificista, sabe? Então ele diz que existem vários planetas e cada grau de evolução, cada espécie está num grau de evolução. Então se você for uma pessoa boa nesta encarnação, você vai reencarnar no outro planeta um pouco mais evoluído e não sei o que, tá ligado? É um misto de senso comum da contemporaneidade, de darwinismo e outros conceitos que essas religiões acabam utilizando, mas ao mesmo tempo um grau de paganismo e o espiritismo é a macumbaria de rico mais perfeita pra encaixar tudo quanto é desgraça, conciliando com seus valores, né, cara? Cara, e tipo, você... Mano, e a galera fala como se religião é um negócio assim que você não pode discutir. Tipo, eu entendo essa frase de que não se discute religião no contexto, assim, tipo, de trabalho, de família, né? Porque isso só gera discussão e tudo. Mas, cara, não é no sentido assim de você não poder criticar uma religião, velho. Porque a religião, ela é mais importante do que a ideologia. Se você pode criticar a ideologia, mas não a religião, qual que é o sentido, sabe? A religião, ela fica banalizada, e é isso que acaba acontecendo, mano. Os caras acreditando em alienígena, velho, que faz sexo e que... Porra, mano, daí é complicado, velho. Assim, o que eu acho que é simplesmente intragável é justamente o momento que a gente começa a importar
certos conceitos que não tem nada a ver com a gente, porra. Desde o princípio, só existiu uma civilização no Brasil porque os padres estavam dispostos a menosprezar outras fés e demonstrar o porquê o cristianismo era a fé verdadeira, porra. Chegou aqui, não foi respeitando os cultos indígenas, cara, foi convertendo. Até a década de 70 no Brasil é o que eu acho que a gente falou, eu não lembro onde a gente comentou isso, mas os padres, eles eram incisivamente antiprotestantes e colocavam placa na frente das cidades: vai embora, senhor protestante, todos aqui já foram catequizados, tá ligado? Então era porradaria a céu aberto mesmo e tinha que humilhar os adversários políticos mesmo. Que depressão, velho. Não dá nem pra zoar. Não dá nem pra zoar protestante mais, pai. E os caras estão no Congresso. Mano. Pô, os caras têm uma influência política enorme, velho. Olha só, tipo, a Record, a Universal, essas coisas, tá ligado? Não, mas e aqui até volta, tipo, não sei, discute com ambiente de trabalho. Trabalho sim, porque você pode se fuder, né? Lógico. Mas em ambiente familiar, eu nunca preciso discutir. A maior arma religiosa é a pegadinha, é brincadeira. Então, é zoar macumbeiro, é zoar espírita e sempre debochar quanto possível e sempre que puder. Então, você não precisa discutir com sua tia que acredita em OVNIs e reencarnação. Você só tem que debochar da cara dela, foda-se. Cara, é lição pra vida, ouvinte. Não debata, só faz deboche, mano. Exatamente. Eu acho que eu falei no último sanatório que eu participei lá, no episódio final, que os padres jesuítas conseguiram converter tudo que era tribo, trazendo os curuminhos pros colégios jesuítas, davam uma roupa maneira para eles voltavam para a vila e quando começavam os ritos pagãos, eles ficavam rindo do cacique, debochando, zoando, tá ligado? Com o tempo, os caciques ficaram desmoralizados e a tribo era tudo convertida. Ou seja, ouvinte, a arma religiosa mais poderosa que você tem em mãos é o deboche, é a molecagem. Então, sempre quando você vê uma fé claramente tosca, ria, zoe e despreze. É a sua maior arma, basicamente. Mas, tirando a parte macaca, que uma coisa eu acho que a gente conquistar um povo novo e outra coisa a gente está perdendo os nossos cristãos. Então aqui eu acho que a gente precisa falar da catequese. Tem uma palestra do Dom Bertrand, acho que é no CDB, que é muito boa, que ele diz o seguinte: uma criança bem catequizada já é muito mais inteligente que os maiores filósofos da humanidade, porque uma criança bem catequizada já sabe de onde veio, aonde está e para onde vai. Então, meu amigo, simplesmente isso. Precisamos só restaurar o parâmetro, o padrão das catequeses e expandir isso para as gerações que estão basicamente afastadas da possibilidade de ter alguma vivência paroquial, né? Então eu acho que por um tempo a gente teve um povo muito mal catequizado e hoje a gente vê, principalmente com a expansão dos centros urbanos, uma parcela gigantesca da população que sequer chegou a pisar numa igreja, sabe? Católica. Então, ou fica na inanição, ou então já nasce em berço evangélico. Então, sei lá, nossa situação degradada hoje, acho que é muito mais por falta de esforço dos católicos do que propriamente uma vitória do inimigo, né? Exatamente, mano. É triste de ser. Mas, fechamos então o episódio, menino gático. Dá pra fechar assim. Pena que o patrão não conseguiu vir hoje, cara. Bom, a gente tinha preparado um crossover com o Hernani. Ia ser o Na Boca do Minecraft. Mas fica pra semana que vem. Eu vou reacertar aqui com ele. E é bom que eu vou pegar um caso criminal pra poder fazer a pontinha, fazer sentido o nome. E o crossover.
Mas, isso aí então. Suas últimas saudações, menino Gático? Gato. É isso aí. Lembrando vocês, nossos canais particulares estão na descrição do vídeo. Muito obrigado, ouvinte, que nos ouviu até aqui. Nos vemos então no próximo sábado. É isso aí então. Até mais. Falou, desconectando do servidor. Beijinho, Falou. beijinho. Cascudo em mim.